não a boa discriminação, porque existe, na verdade, uma boa discriminação. Antes de nós começarmos o nosso programa, nós estávamos falando de música. Então, há pessoas que ouvem o primeiro acorde e discriminam e sabem o que vai sair dali daquele primeiro acorde. Eu, por exemplo, na metade da música, eu já sei qual é a música, mas tem gente que não, que sabe no primeiro acorde. Então, quem consegue ter essa boa discriminação? Quando nós falamos aqui, estamos falando só da discriminação, a da má discriminação, que causa sofrimento mental no discriminado. Então, realmente, isso é uma questão de dignidade. E quando a dignidade humana é ferida, isso nós temos histórias assim, relatadas desde o dia a dia até as torturas, até os holocaustos. Então, assim, a questão da dignidade, há pessoas que sabem que na hora que tocarem na dignidade, ferirem a dignidade, o outro está derrotado, está abatido e ele não vai conseguir mais nada. Não vai conseguir ter força para nada. E muitas vezes acaba acontecendo que o atingido acaba se identificando com o agressor. Isso existe. Os sequestradores têm o... A síndrome de Estocolmo? Tá aí, esse conhece. A síndrome de Estocolmo é uma... O cara é torturado, ele é preso e ele acaba se identificando muitas vezes. E isso acaba acontecendo em grupos que... Os que não estão sendo o bode expiatório, não estão sendo os assediados, os outros acabam, às vezes, se identificando por uma questão, às vezes, de conveniência. É claro que a questão do assédio sempre tem a questão econômica, a necessidade do emprego. E aí eu vou fazer uma pergunta para quem está no dia a dia disso. Nós estamos passando no Brasil por uma situação de pouco desemprego. Aumentou a empregabilidade. Nós estamos numa situação boa comparando com a Espanha, por exemplo, onde vem as notícias de desemprego de 50% entre jovens. Será que o assédio moral mudou ultimamente em função de que os empregados, quando se sentem mal num determinado emprego, eles pegam e vão embora porque tem emprego? Não está faltando, teoricamente, emprego. É claro que alguns não podem deixar certos empregos, mas eu imagino, mas como eu não sou especialista do dia a dia do assédio moral, que com a mudança da empregabilidade mudou. E aonde há maior desemprego, isso piora. Ou eu estou enganado? A migração é grande, né, Márcia? Na verdade, não se tem nenhuma estatística. O Brasil peca um pouco por falta de estatística que faz com que torne difícil responder a essa pergunta. No meu ponto de vista, o que torna mais difícil a pessoa reagir não é só a falta de emprego. É essa ideia de mais humano, menos humano, que as pessoas têm dentro de si. Quando eu atendo uma pessoa vítima de assédio, a pessoa está destruída, a pessoa está completamente... ela sem chora, dignidade. Sem nada, ela não tem mais dignidade. nada. Às vezes, geralmente ela vai com um acompanhante, elas não conseguem depor junto, elas choram muito nas coisas, e muitas pessoas eu não consigo ouvir, porque tem atestados médicos declarando que ela não consegue comparecer a uma audiência. A vítimas. As pessoas alvo vítimas. disso. E o que eu quero dizer com isso é que existe no nosso país ainda aquela ideia de século e pouco atrás, de que existem as pessoas que têm direitos e as pessoas que têm muito menos direitos. E isso faz com que elas entendam ainda que, se eu estou recebendo dinheiro dessa pessoa, essa pessoa pode fazer isso, pode gritar, pode me humilhar, pode fazer... Ele está me pagando, ele é o meu patrão. Isso está muito arraigado. O que faz que ele não saia do emprego. Porque a ideia dele é que ele vai para outro emprego e vai continuar assim. Eu pertenço àquela pessoa, isso é coisa escravagista. Casa Grande e Senzala presente ainda. Está muito dentro das pessoas, aquela classificação das pessoas socialmente, e é isso que eu digo. Assim como está dentro dessas pessoas, está dentro daqueles que assediam, daqueles que estão educando os filhos, e eu concordo plenamente com a questão do bullying. É uma questão também que nós estamos vendo, de certa forma, no Ministério Público. Nós temos um trabalho do MPT na escola, em relação ao combate ao trabalho infantil, e também temos, numa empresa que não cumpriu um acordo conosco, ela está elaborando folhetos, folderzinhos, sobre o combate ao bullying nas escolas, porque eu acho que a criança que faz bullying hoje é o adulto que faz assédio amanhã. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pelo que nós estamos vendo, eles acham que eles têm o direito superior ao filho de determinadas pessoas, superior porque o carro do pai deles é isso, porque o pai dele fez isso com a empregada ali, ele vai fazer isso com o colega ali, ele faz isso com a professora.
Isso tem muito a ver com uma dicotomia aqui que se falava sempre, uma diferença, né, a disputa entre o ser e o ter, né, o importante ter o ser. Hoje existe uma terceira posição, né, é o parecer ter. Sem dúvida. Né? O parecer ter parece fundamental para todos. Desde da computação. Vai para o computador e passa a dizer ser uma coisa que não é, para parecer ter. Né? Comprar a prazo o que não pode para parecer ter. Né? Parece que houve um estágio de superação da disputa antiga. E aproveitando teu gancho, como se diz, esse parecer ter também se reflete nas organizações de trabalho. Para parecer ser. Para parecer ser. Quer dizer, o líder, né, nas organizações de trabalho, hoje tem muito essa linguagem da administração que invade muito o aspecto organizacional, especialmente das grandes empresas, né? Quem é o líder? O líder é o que fixa metas e que cobra as metas. E muitas vezes o cobrar mais efetivamente, o cobrar, digamos, mais resultados aos olhos, eventualmente, dos superiores hierárquicos desses líderes, muitas vezes você cobrar expondo os trabalhadores, expondo os empregados, né, a situações vexatórias mesmo, né? Quer dizer, por vezes se organizam eventos mesmo de exposição daqueles que não atingem metas. Né? Tu estás falando do que há muitos anos atrás se conhecia, e eu não sei como é hoje, mas era o sargento. Exato. Esse era o sargentão, né? Que era o sargentão de fazer acontecer. Que é um tipo clássico que quando a gente pode imaginar do assédio moral no trabalho, ele e mais remotamente o feitor. Aí já era uma coisa mais física também, né? Também tinha tortura física, tinha maltrato. Agora, mas o sargento, ele fica no emocional, né? Ele fica mais no emocional. Se ele sair do emocional, ele também... Mas é o sargentão, isso aí que tu está descrevendo. Inclusive, é uma situação, não mencionando aqui o nome de qualquer empresa, mas é uma situação que foi publicada recentemente, uma decisão da jurisprudência aqui brasileira, em relação a uma empresa que fomentava esses êxitos e resultados, oferecendo àquele sujeito que alcançasse as metas, digamos, a contratação de uma prostituta, para com ele ter lá relações. Então, quem atingisse as metas teria direito a um determinado período com uma prostituta. Né? Isso, o cidadão que foi, digamos assim, abordado com esta técnica, com esta prática, disse, eu não quero. Não faz parte da minha... Não gostaria de ter esse tipo de prêmio, enfim, ou de benesse. E só por isso foi, então, ridicularizado pelos demais. Né? Também uma forma de assédio, quer dizer, não é só o não atingir a meta, é também atingir a meta e, eventualmente, nesse caso... Não aceitar o prêmio. Não aceitar o prêmio por não ser adequado aos seus valores e à sua forma de vida. Se tu me permites, voltando à questão da violência física, existe sim ainda. Existem aqueles chamados corredores poloneses, que todas as pessoas que não atingem a meta, elas chegam na empresa e a pessoa tem que passar, o trabalhador passa por um grupo de trabalhadores e é surrado, chutado, batido todos os dias durante aquele período que foi determinado para cobrança daquela meta. Empresas? Que tipo de empresas? Grandes, multinacionais. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, sim. Aqui no Rio Grande do Sul. Conhecidos. Aqui na região sul, na região sudeste. Isso está na jurisprudência, não vou fazer referência... Não, nem tô querendo, Mas é verdade. É que como eu não sou da área, eu fico surpreso. E é uma técnica, né? É uma técnica conhecida, uma técnica aplicada, porque o que os gestores, o que os administradores usam muito, é uma coisa que para mim faz com que seja um terreno propício. Não se vê a relação de emprego como algo profissional, no sentido de uma relação de trabalho, como, por exemplo, uma relação profissional, como é uma relação, por exemplo, de consumo. Eu não pego as pessoas que entram numa loja e eu acho que essa pessoa está fazendo alguma coisa, eu não vou lá e bato naquela pessoa, eu não vou lá e humilho aquela pessoa. Pelo contrário, eu trato bem os meus clientes para que eles voltem. O trabalhador, não. O trabalhador eu chamo de meu amigo, meu colaborador, meu parceiro, pessoa da minha família. Eu canso de receber trabalhadores, mas eu jamais faria isso. Ele é como um filho. Ele não é um filho. Um filho o pai põe de castigo, um filho o pai grita, um filho o pai tem formas de correção de comportamento. Um empregador não tem o direito de
fazer isso com o empregado. Eles estão numa relação de trabalho. Os dois têm a mesma dignidade. Os dois são pessoas, são profissionais, cada um exercendo a sua condição, a sua profissão, mas não existe isso. Então, essa paternalização, essa forma dita carinhosa de meu colaborador, meu parceiro, meu amigo, somos uma família, serve, no meu ponto de vista, para mascarar situações de cobrança, situações de tratamento que se dispensam na sua família, nas relações familiares. Mas não pode ser dispensado numa situação tem que haver profissional. A restrita relação de direitos e deveres. Profissionalmente, tem que. Profissionalmente é tem isso. que. É o respeito mútuo. Sob pena disso sair para o direito, porque isso só vale também, porque se nós formos ver, então é uma família, numa família eu posso chegar e dizer, olha pai, quem sabe hoje tu me dá um dinheirinho a mais, porque o meu dinheiro aconteceu isso, deixa eu ficar mais tempo na praia, e pai e mãe sempre dão um jeito. Se o trabalhador fizesse isso em relação ao empregador, isso não vai ocorrer. Então é uma relação que serve essa... Não há reciprocidade. Não há reciprocidade. Esse tornado mais amigos, na medida que se cobra do trabalhador. Mas é também de mão única. É do trabalhador, do empregador em relação ao trabalhador. Não tem a volta. A gente costuma dizer que 68 é o ano que não acabou, né? E a escravidão também não acabou. Então, e a gente sabe que volta e meia aparece na imprensa trabalho escravo no Brasil, escancaradamente, objetivamente. Então, obviamente que essa questão, esse espírito escravagista e os disfarces do escravagismo, que é esse verniz de meia-verdade, meio hipócrita, vamos dizer assim, né? Com que se trata, um superior trata com interesse escuso o seu escravo, trabalhador, seu trabalhador escravo, ele trata de um jeito, ele trata de um jeito oportunista para conseguir manter a situação do ponto de vista psicológico de escravidão, né? Porque não acabou. A escravidão, na verdade, em muitas situações não acabou. Algumas diferenças dessas não acabaram, se sabe que não acabaram. Elas estão desaparecendo, vão desaparecendo, e há um combate para que desapareça. Inclusive o direito pune o trabalho escravo, há denúncias e há grandes penalizações nessas fazendas ou empresas que usam o trabalho escravo, ou até o trabalho de crianças, né? E carvoarias, em indústrias. Acontece muito quando tiram trabalhadores de uma região, levam para outra região, e acontece no Rio Grande do Sul também. Aconteceu na nossa área aqui de plantação de maçã. Pega trabalhadores de um lugar, leva para outro. Esse lugar não tem acesso, a não ser por meio de transporte próprio, que eles não têm. Eles já chegam devendo o transporte que os levou para lá, a roupa para eles poderem trabalhar, os instrumentos de trabalho. E existe um único armazém de propriedade do empregador para comprar comida, para comprar... Isso leva ao suicídio? Esse trabalho... Isso e o que mais? O assédio moral leva ao suicídio. O assédio moral leva a casos de adoecimento, e aí são pesquisas que levam a situações diferentes em relação ao homem assediado e à mulher assediado. Questões de alcoolismo, questões de depressão, questões de crises de pânico, questões de sofrimento mental mais amplas, que eu acho que englobam tudo isso, né, doutor? Se o bullying leva ao suicídio, se a homofobia leva ao suicídio, isso pode levar ao suicídio. Não há dúvida que isso pode levar ao suicídio. Agora, a gente sabe descrito, e volta e meia aparece. Há poucos dias apareceu uma menina que no Facebook tirou uma fotografia dos seios de 15 anos, isso se espalhou, ela trocou de cidade, de escola, continuou aquilo, ela acabou se suicidando. Porque o bullying em cima dela, porque ela tinha mostrado os seios, continuou como se fosse... Bom, então existe o bullying da internet. Que está tornando pior a divulgação disso. Porque muitas vezes nos perguntam, e devem lhe perguntar aos doutores também, mas isso sempre existiu, sempre teve o gordo, a feia, o problema de hoje não é só isso. O problema é a violência maior e a forma de divulgação. O que antes ficava no meio de 3 ou 4, era mais algo restrito, hoje com a internet, em 5 segundos todo mundo sabe. Isso dá uma proporção maior.
E nessa parte, a intersecção entre a discriminação e o assédio se dá nisso. Por exemplo, isso nada mais é do que uma demonstração no colégio de discriminação sexista. Porque é uma menina, porque fez isso, e ela tem uma punição, vamos dizer assim, diferente dos meninos. Os meninos são atacados